Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começando. O que você precisa é simplesmente sentir, deixar entrar. Aqui, nesse tempo, nesse momento, não tem outro. Deixar o ser transparecer. Simplesmente sentir. Simplesmente sentir. Nova história. Deixar entrar. Aqui nesse tempo, nesse momento, não tem outro. Estamos chegando. Manu. Oi, Mônica. Bom dia. Vou mandar esse aviãozinho aqui pra galera. Rapidamente. Bom dia! Vocês estão me ouvindo bem? A Paula entrou também. Bom dia, Paula! Hoje sou eu que tô nessa casa aqui, tomando meu chazinho. Vocês conseguem ouvir a música? Pra saber se tá funcionando isso aqui. Ah, legal. Então aí com seu cafezinho? Cafezinho, chá, não sei o que você gosta de tomar de manhã. Hoje eu escolhi um chá de hortelã para acompanhar a gente aqui. Bem-vinda, Elô. Esperar um minutinho, ouvindo essa música gostosa. E se você pudesse contar uma nova história? Sentindo, dessa vez, um pouquinho mais. Essa música é muito delícia, né? Eu adoro ela. Gente, eu vou fazer um teste aqui para ver o que acontece, tá? Uma coisa bem ousada. Uau, olha só. Vamos ver. Ah, que pena. Tá, não deu certo meu teste, então a gente desliga o teste. Ok. Então, bem-vindos! Quem tá aqui comigo agora de manhã? Que coisa boa! Muito obrigada por acordar cedinho. Bom, o pessoal do Vida Viva aí já fez até aula de yoga com o professor Elton, tá? Já pronto pra vida, né? Então a gente vai começar a falar sobre esse tema, né, que foi escolhido. E se você pudesse contar uma nova história sobre você mesmo, sobre o que aconteceu e sobre o que vai acontecer. Eu vou contar uma história. Pode ser mesmo. Desculpa. Pode ser
que você já tenha ouvido essa história. Pode ser mesmo. Pode ser, inclusive, que você já tenha ouvido de mim. Mas eu vou te contar uma coisa. Você já não é mais aquela pessoa que ouviu. E a história não vai sair da mesma boca que saiu. Então, é uma nova história. A gente vai criar uma linha de pensamento aqui junto com essa história, tá bom? Então, vocês que estão chegando, bem-vindos. A gente vai entrar no momento agora só de conexão, assim, respirar um pouquinho. Tô vendo que tá entrando gente agora. Bem-vindos. Essa hora a gente vai entrando devagarinho, começando o dia, né? Então respira fundo e se abre para ouvir essa história a primeira vez que você vai ouvir essa história. Oi, querida Ana. Era uma vez um circo que adquiriu um urso polar. E como só precisavam dele para a exposição, o urso ficou trancado num carro onde ele não conseguia nem se virar. Então ele ficou lá dentro do carro. E ele só podia dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. Passados alguns anos, talvez muitos, tiveram pena dele e venderam ele para um zoológico. Nesse zoológico ali, ele tinha um amplo espaço para se movimentar. Mas ele continuava dando 2 passos para frente, 2 passos para trás apenas. O outro urso que estava lá olhava aquilo e não entendia. E perguntou, mas por que você faz isso? Então ele falou, é que eu fiquei muito tempo preso num carro estreito. Sim. Respira fundo agora. Para essa história entrar no seu coração e percebe como que você se sente a respeito dela. Como que você sente aqui dentro do seu coração, assim? É uma história. Toda vez que eu conto, que eu leio, que eu conto essa história, eu assim fico pensando numa história tão curtinha, né, com tanta coisa ali para falar pra gente. E assim são as histórias, né? A gente pode meditar e falar sobre essa história muito tempo. Muito, muito tempo. Pois bem, sobre as histórias. Percebe que eu fiz agora uma narrativa. Eu contei uma história e vocês talvez imaginaram, né? Esse urso, esse lugar, esse carro. A gente vai imaginando as coisas que a gente ouve, que a gente vai ouvindo, né? Então, a nossa mente, ela trabalha de forma... Ela se comunica e entende as coisas nesse formato narrativo. A gente ouve uma sequência de coisas e forma uma narrativa, uma história. É assim que a nossa mente funciona, né? Então, a gente cria histórias com tudo. Qualquer coisa que a gente está conversando, falando, contando, a gente está criando uma história, né? A gente está contando uma história para nós e para as pessoas que estão ouvindo, né? Normalmente, a gente faz isso de forma linear,
né? A gente faz isso, a gente conta, isso aconteceu por causa disso, né? A gente vai fazendo a causa e efeito, né? A sequência de causa e efeito da história, né? Então, como o urso ali, né? Por que você faz isso? Porque eu fiquei muito tempo. Então, ele fez isso porque ele ficava dando 2 passos para frente, 2 passos para trás, porque ele ficou muito tempo num carro estreito. Essa foi a linha de pensamento dele. Essa foi a linha de pensamento que ele ficou ali, né? E contou, provavelmente, durante muito tempo, vários ursos devem ter passado por lá, vários outros animais perguntado para ele: por que você faz isso? E ele continuou falando, porque eu fiquei muito tempo preso no carro estreito. E essa foi a história que ele contou e ele ficou contando essa história, né? Então, e é interessante pensar que quando a gente narra algo da nossa infância, por exemplo, né? Quem aí já foi num lugar depois que você cresceu, que você lembra, nossa, aquele lugar era assim, assim assado, era desse tamanho, tinha uma janela que era enorme e era assim, assim assado. Aí quando você vai no lugar de novo, nossa, não era daquele tamanho. Era proporcional. Eu filmei aquilo, né? Eu registrei aquela imagem de acordo com o meu tamanho, que é o meu tamanho naquela época, né? Com o recurso que eu tinha naquela época. Qual era o meu recurso? O meu olhar de criança. O meu olhar, né? Eu era pequena, eu vi uma janela que proporcionalmente ao meu tamanho era enorme, né? E hoje em dia eu volto lá e vejo aquela... Opa, deu pause aqui, tudo bem? Estão me ouvindo? Deu uma coisa aqui. Então, não sei se vocês estão me ouvindo, que deu um tilt aqui e eu queria só saber se eu continuo falando ou se continua dando tilt. Ah, tá. Obrigada, Manu. Então, interessante pensar nisso, né? Que quando a gente olha para algo, aqui eu falei de uma janela, mas a gente vai pensar nessas histórias que a gente, né, nas narrativas que a gente conta hoje em dia do que aconteceu com a gente, né? Qual é a proporção, a perspectiva que eu vi aquilo acontecendo? Que tamanho tem aquilo? Eu criei uma imagem do tamanho que aquilo tinha para mim na época, né? E hoje eu não sou, por exemplo, falando desse lugar que eu via, janela enorme, e agora eu não sou mais aquela criança daquele tamanho. Agora eu já sou grande. E a janela ficou de um tamanho normal. Não ficou nem pequena, ficou do tamanho de uma janela. Né? Um tamanho normal. A gente pode refletir mesmo. Quais são as coisas que a gente pensa sobre nós ou o que aconteceu no passado, né? Ontem. A gente pode pensar, né? Não necessariamente em coisas de quando a gente era criança, né? Então, a gente sempre narra as coisas de acordo com a imagem que a gente tem no momento, né? Com os recursos que a gente tem naquele momento. E aí a gente continua com essa imagem. Então a gente traz essa imagem, esse tamanho de imagem até hoje, né? Até agora, e continua, né? Quando a gente conta aquela história, a gente continua vendo aquela imagem daquele tamanho. E o sentimento que a gente tem é o mesmo daquela época. Porque quando a gente vê algo, né, quando a gente imagina algo, essa imagem interna que fica das coisas, a gente automaticamente sente o mesmo registro emocional, o mesmo registro de sentimento. É no mesmo lugar, mais ou menos, que é guardada essa informação no cérebro.
Sim, Ana, quais são as histórias que temos contado para nós mesmos? É isso que a gente vai refletir um pouco nessa manhã, para perceber se é possível a gente contar uma nova história, então. Às vezes é possível, às vezes não. Então, a gente vai refletir e perceber. Então, assim, é muito interessante. Oi, alô. Tá chegando gente aí agora. Isso, né, essa informação, que mesmo quando a gente tem esse registro, que a gente já não está mais lá naquele lugar, a gente tem o mesmo registro emocional daquilo, né? A gente traz a imagem junto com o registro emocional. E isso faz com que que o cérebro acredite que aquilo é daquele tamanho. Que aquilo que a gente viveu continua sendo do mesmo tamanho, da mesma proporção. Né? Então a gente continua revivendo, a gente revive aquilo como se fosse igual, como se eu tivesse ainda num lugar que eu só posso dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. E agora eu tenho um espaço para dar mais passos. Mas como o registro ficou tão forte daquela imagem do carro estreito, eu só uso o que eu consigo dar conta daquele registro que eu tive. Então aqui a gente vai fazer, a gente, né, tá falando sobre esse registro que a gente teve, né? Tá, mas e aí? Como que eu faço, né? O que eu faço com isso? De fato, a gente não pode modificar o que aconteceu, nem o tamanho da janela fisicamente, nem, né, a gente não pode mudar o que aconteceu, mas a gente pode mudar os óculos que eu vejo isso. Eu posso criar uma nova imagem sobre isso. E criar uma nova imagem não é criar uma imagem falsa, é perceber qual é o tamanho real daquilo. Qual é o tamanho real daquilo? Qual o tamanho? Tô vendo essa janela e vendo. É o tamanho de uma janela, não é uma janela enorme, né? Que eu registrei quando eu era criança. Né? Então, a gente pode experimentar outros óculos. Talvez esse lugar que a gente ficou, né? Por exemplo, sobre qualquer coisa que a gente possa pensar, né? Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa, de um exemplo que ontem eu assisti uma pessoa falando sobre isso e eu achei muito interessante, né? Um homem que foi traído. Então qual é a imagem que todo mundo pensa quando a pessoa foi traída? Ah, ele vai ficar muito, né, assim, com raiva, vai ter reações, talvez ele fique muito, muito, muito brabo, talvez ele fique deprimido por muito tempo, talvez, não sei, o que a gente pensa quando a gente sabe que alguém foi traído, né? E ele mudou totalmente, ele pegou um óculos, esse óculos do que é ser, do que dizem que tem que fazer, né? Do que todo mundo fez desse jeito, né? Pessoa que foi traída fica magoada, fica com raiva, fica assim, fica assado. Então ele vestia esses óculos bem sujos, velhos, de uma sociedade, né? De talvez coisas que ele ouviu e viveu durante toda a vida dele. Ele tirou esses óculos. No caso, esse homem, ele nem limpou, ele trocou mesmo. Ele tirou e ele botou outro óculos. E ele conta uma coisa muito legal. Que naquele dia que ele descobriu essa traição e daí saiu de casa e tal, e ele foi para um lugar que ele achava bem bonito, que ele gostava muito.
e sentou lá e ficou meditando, né? Pensando sobre isso. Talvez ele tenha chorado, talvez ele tenha se perguntado várias coisas, talvez. E de repente ele foi ficando naquele lugar, né? Era como se fosse um lugar para ver o pôr do sol, assim. Ele foi ficando. E começou a chegar um monte de gente para ver o pôr do sol, e aí ele começou a ouvir as pessoas falando: Nossa, seria bom ter um lugar aqui que vendesse alguma coisa pra gente tomar, né? Que vendesse água de coco, água pra gente, porque não tinha nada lá. Então, ele foi, percebeu que ali, opa, interessante. E aí ele foi ver como que ele podia fazer isso legalmente e fez o registro dele e começou a vender bebidas ali. Eu acho que ele colocou algo como um negócio de caldo de cana e água de coco. E ele disse hoje que ele é muito feliz. E ele fala, nossa, inclusive o nome da barraca dele, do lugar que ele vende, é Corno Feliz. Muito interessante, porque ele fala isso, né, na entrevista que ele dá. Nossa, graças a Deus que ela fez isso, porque eu não era feliz. E agora, só porque isso aconteceu, eu tive a oportunidade de vir nesse lugar e eu tô vendo isso com outros olhos. Eu tô aqui, eu criei um negócio meu, eu faço um monte de gente feliz e eu tô muito mais feliz. Então, percebe que é a mudança de lente, a mudança de óculos. Ele podia ter ficado ali triste por quanto tempo, miserável, e ainda xingando, e ainda se achando injustiçado por ela e pela vida. Faz sentido? Mas esse é um exemplo de uma pessoa que mudou totalmente os óculos. Então, esse óculos que a gente usa, né, que a gente usa dessa criança machucada, dessa vítima, dessa pessoa que vê, nossa, fizeram algo de muito ruim comigo. A gente pode trocar esse óculos, trocar. E ver, sim, aquilo, trocar não quer dizer anular o que aconteceu, ou florear o que aconteceu, ou botar, como dizem, né, panos quentes no que aconteceu. Não. É perceber o que agora eu posso fazer. Ok, aquilo eu não posso mudar, aconteceu. Mas agora eu posso ver de outra forma. Eu posso ver o que aquilo, aonde aquilo me trouxe. Aonde aquilo me trouxe e o que eu posso fazer com isso agora. Talvez esse óculos alguém colocou em mim e disse que eu precisava usar. E agora eu tenho autonomia o suficiente, porque eu acho que todos nós aqui somos adultos. Adultos têm autonomia. Claro, Bert Hellinger diz uma coisa: nós somos muito mais leais do que livres. Porém, a gente pode fazer muito com a nossa pequena liberdade. Muito. Então, para quem está chegando agora, eu sugiro depois que acabar aqui, vocês assistirem o comecinho da live que eu contei uma história. Depois eu vou contar mais uma, tá? Para puxar todo esse contexto. Mas segue com a gente que a gente está batendo um papo legal aqui, tá bom? Eu não me apresentei agora que eu me toquei, que tem um monte de gente aqui, eu não me apresentei, né? Eu sou a Priscila Braga, sou facilitadora do programa Vida Viva, que, né, do time aqui do Portal Vida Viva. Então hoje sou eu que estou aqui. Eu sou naturóloga, consteladora, contoterapeuta. Então vim aqui hoje para passar essa manhã com vocês.
Então a gente estava falando sobre essa troca, trocar essa perspectiva, né? E quando eu faço isso, então a gente falou antes que o nosso pensamento, a nossa mente, ela cria histórias linearmente, né? Ela cria essas histórias de resultados, né? Causa e efeito. Então eu procuro resultados. Eu vejo o que aconteceu e, mas eu, né, me tornei assim porque isso aconteceu, porque eu sou uma pessoa carente, porque minha mãe não me deu mamar, não me deu leite até quando eu tinha 3 anos, sei lá. Várias coisas que a gente pode pensar, tá? E falo isso de forma bem respeitosa mesmo, né? Porque às vezes não, o que a gente sente não é mentira, mas é dentro dessa proporção, né? Dessa perspectiva de quando a gente era lá, né? Aquela criança que ficou de repente sentindo falta. Agora nós somos adultos. E a gente pode trocar esse óculos e perceber que quanto de força a gente tem agora para ir conquistar o que a gente quer, se a gente não recebeu algo que a gente queria ter recebido, né? Ou que alguém disse que a gente deveria ter recebido. Porque todo mundo recebeu dessa forma, então eu tinha que receber. Na verdade, nem foi todo mundo, né? Enfim, então a gente pode fazer a partir de hoje, experimentar, né? Eu vou convidar vocês agora a pensar nessa forma de olhar que a gente tem, que a gente tinha até hoje, até agora, até esse momento, né? Esse óculos que nos serviu até agora, que a gente precisou dele para chegar até o dia de hoje, dia 23 de abril de 2021. Foi assim que eu olhei para as coisas. A partir de agora, a gente pode começar a olhar de uma forma sistêmica. Talvez seja o óculos sistêmico. Não, talvez esse não seja o óculos certo. O óculos sistêmico é esse aqui, ó. Foi o óculos que a gente criou lá na maratona, né? É um óculos novo, um óculos totalmente novo que eu fiz com as minhas mãos. Então, esse olhar sistêmico, ele vai perceber que as coisas foram não por uma coisa por causa da outra, mas tem todo um contexto. Todo um contexto. Para eu ter vivido aquilo e para eu estar vivendo agora aqui, para eu estar aqui assistindo essa live. A gente pode agora pensar, fechar os olhos um pouco e pensar nesse óculos que a gente teve, que a gente usou até agora. Esse óculos que representa esse olhar para algo que talvez tenha doído e que de alguma forma ele me guia até agora, né? E está guiando as minhas ações nesse momento. Talvez algo bem concreto mesmo, que você lembre. De como você se sente. Algo que você mesma fez e que, nossa, como eu pude ter feito aquilo? Como eu era burra? Como eu era isso? Como eu era aquilo? E você pode olhar para essa pessoa que você foi. Talvez hoje, quando você acordou, talvez ontem, a forma como você reagiu a algo e que você vê, nossa, não precisava ter reagido daquele jeito. Ou
Você olha para essa pessoa, para essa aí que você foi, você pode dizer para ela: eu sei que você fez o melhor que você podia com o que você tinha. Eu sei que você fez o melhor que você podia com o conhecimento que você tinha. Talvez você possa olhar para algo que aconteceu ou alguém que você sente que te magoou, que te feriu, que não fez algo que fez ou que não fez algo que você gostaria, que você achava que deveria ter sido feito ou não feito. Não precisa ir muito longe, pode ser ontem, com alguém, com algum amigo, com seu companheiro, companheira, uma expectativa que você tinha que não foi atendida. E você fala para essa pessoa, do seu coração: eu sei que você fez o melhor que você podia com o conhecimento que você tinha. Talvez a gente possa agora se despedir dessa expectativa, desse modelo. Com essa fala, respeitosa, olhando não de uma forma linear, mas olhando de uma forma abrangente, eu vejo que foi daquele jeito porque foi a melhor forma que tinha para acontecer. Isso é realidade, é fato. E agora eu me permito ouvir essa história. Agora, quando eu contar essa história, eu me permito ouvir, não para ter uma resposta, mas para compreender. Eu me permito ouvir essa história e criar outra imagem sobre ela. Criar outro registro. Perceber que eu não preciso ficar só naquela imagem. Como da história que eu contei no começo, né? Aquele carro estreito. Não, olha, eu tenho outras possibilidades. Dessa forma a gente pode ver além do aparente, né? A gente não muda o que aconteceu, a gente muda a forma como a gente vê. E eu ia trazer bastante sobre a gente falar sobre as questões, né? A gente criar essa nova história daqui para frente. Mas não tem como a gente contar uma nova história daqui para frente se a gente não conta pra gente, não cria novas imagens do que passou. Quando a gente cria novas imagens com esse novo óculos sistêmico, a gente consegue deixar essa mágoa, né? A gente caminha mais leve mesmo. Ok, aconteceu aquilo. Eu compreendo, eu vejo aquilo não com olhos de procurando respostas e coisas. Eu vejo aquilo com olhos de aconteceu. O que eu faço a partir de agora? Como aquele homem que eu contei o exemplo, ele podia ficar por anos magoado, miserável. Ele ressignificou totalmente o que aconteceu com ele. Inclusive, ele falou na entrevista que ele deseja, nossa, que ele ficou feliz porque ela tá feliz, né? A mulher que traiu ele, que daí então casou com outro homem e ele tá
super, super feliz ali, porque ele viu a oportunidade que tinha naquela dor. E criou para ele uma nova história. E contou uma nova história sobre o que aconteceu e sobre o que vai acontecer com ele. O que está acontecendo e o que vai acontecer. Não é lindo isso? Essa possibilidade. Porque enquanto a gente está ali dentro daquele carro estreito, a gente não vê essa possibilidade. A gente acha que a gente tem que pensar daquela forma mesmo. Não, todo mundo que é traído fica muito mal. Porque é assim. Ó, um carro estreito. Talvez se eu trocar de óculos, eu possa ver as oportunidades que surgem dali. Então a gente pode se abrir para novas histórias. Por isso que é muito legal ouvir a história das pessoas, né? Gente, dá um alô aí pra mim, se tá tudo bem aí, se vocês estão me acompanhando, se faz sentido isso. Eu tô falando um monte de bobagem, se vocês não querem estar aqui, o que tá acontecendo aí com vocês? Tem um delayzinho aí, vou esperar vocês me dizerem oi. Só vejo corações, deve estar todo mundo caminhando. Olha eu, imaginando, criando imagens aqui de vocês, fazendo exercício e ouvindo a live. Pronto, já recebi. Alô, a Ana, a Luísa. Que bom, obrigada. Obrigada, Manu. Que legal. A Flavinha. Sim! E sabe, a contoterapia, que é uma ferramenta que eu me apaixono muito, que eu me apaixonei muito, justamente por conta disso. Ela cria, a gente ouve histórias, uma história que tem uma dor, né, dentro dos os contos que a gente usa, sempre tem uma dor, né, algo difícil, e ali subentendido, ou nem tão subentendido assim, às vezes é bem clara a mensagem, já tem a resposta. Então a gente tem um movimento dentro de uma história, né? A gente tem, é possível a gente ir junto com o movimento e criar essa nova imagem. Então os contos trazem essas novas imagens pra gente e a gente tem a possibilidade de realmente trocar de óculos, né, com um conto. Às vezes, quando você ouve uma história, você imediatamente já troca de óculos, porque você já vê outra perspectiva. Então, eu trouxe bastante sobre as nossas histórias, né? Porque aqui essa é um dos temas. Se você pudesse contar uma nova história, aqui, subentendido, está sobre você mesma, né? E para você contar uma nova história, você precisa conhecer um pouco da sua história também, né? E dizer, olha, ok, essa história foi legal até aqui, mas a partir de agora eu decido contar uma nova história. E não, muita gente fala, né? Tem até uma frase também que eu acho que é do Bert, que não importa o que aconteceu, você tem o direito de recomeçar. Agora, recomeçar não é pegar tudo que aconteceu na sua vida e jogar no lixo. Não é assim que se recomeça, né? Recomeçar é reconhecer que aconteceu bastante coisa. Eu fiz 40 anos sábado passado. Nossa, 40 anos de vida pode parecer pouquinho, né? Que eu ainda sou jovem. Mas bastante coisa pode acontecer em 40 anos, né? Muitas coisas aconteceram em 40 anos. Nossa, uma vida inteira acontece em 40 anos. Eu não posso pegar tudo que... então ali tem um monte de coisa, né, difícil e eu não posso pegar tudo e jogar no lixo. O que eu vou fazer para recomeçar? Eu vou limpar meus óculos, eu vou trocar meus óculos, eu vou perceber, eu vou incluir, integrar tudo que eu vivi de uma forma, de uma forma que eu consiga, então, a partir de agora, se for do meu desejo, se for o que eu quero fazer diferente.
Às vezes eu fiz a mesma coisa durante 40 anos, esperando um resultado, e aquele resultado nunca chegou, porque eu sempre fiz a mesma coisa, achando que ia mudar o resultado. Não mudou. Então agora eu posso fazer diferente, porque eu percebi, eu já troquei o óculos, eu vi, não, aquilo ali não. Eu não vou ficar sentado chorando. Eu vou usar essa dor, eu vou usar isso que aconteceu para criar uma nova história. E agora eu vou contar uma outra história. Que eu quero que vocês me acompanhem. Certo? Talvez se libere aí de onde você tá, porque talvez a gente se mexa um pouquinho. Era uma vez um circo que adquiriu um urso polar. Como só precisavam dele para exposição, o urso ficou preso num carro estreito. Ele não conseguia nem se virar. Ele só conseguia dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. Você pode fazer agora comigo. Dá 2 passos para frente e 2 passos para trás. Dois passos para frente, 2 passos para trás. Um dia eles ficaram com pena do urso e venderam ele para um zoológico. E lá ele viu que ele tinha um espaço bem grande para se movimentar. Uau! Aí ele pensou: nossa, eu fiquei tanto tempo num carro estreito e eu só dava 2 passos para frente, 2 passos para frente e 2 passos para trás. E agora eu tenho todo esse espaço para andar. Talvez hoje, como eu estava muito acostumado a só dar 2 passos, talvez hoje eu só consiga dar 3 passos. Mas amanhã, talvez sejam 10. Talvez daqui a um mês eu possa dar 15, 20. Quem sabe, até o fim do ano, eu vou conhecer todo esse espaço que eu tenho. Que tal? Então o urso viu que tinham outros ursos ali também, que também tinham ficado muito tempo num carro estreito. Tinha urso ali que tinha ficado num carro tão estreito que não conseguia nem dar 2 passos para frente, 2 passos para trás. Mas todos eles tinham essa oportunidade de experimentar um passo a mais da sua pequena liberdade, mas tão preciosa. E aí? Essa é a nova história.
Bora passear pelo campo que a gente tem à nossa frente? Talvez hoje realmente só seja possível um passo a mais. Olha, a Ana disse, eu consegui abrir a porta do carro e descer. Sim, que coisa boa. Isso já é maravilhoso. Porque talvez aquela porta já estivesse aberta mesmo, né? A gente que está tão tempo acostumado a estar ali, naquele carro estreito, né? Então eu desejo que vocês, que nós, que a gente passe esse dia de hoje percebendo qual é a nova história, a Paula coloca aqui, qual é a nova história que você quer contar na sua vida. Para você, principalmente. Escreve num papel algo que você deseja contar. E essa imagem vai criando sentido dentro de você. E quando a gente cria essa imagem dentro de nós, do que, né, disso que eu quero contar daqui para frente, eu vou sentindo. Eu sinto o que é aquilo. E aí meu cérebro vai acreditando que aquilo é possível. É um mecanismo real isso que acontece, tá, gente? É algo que acontece mesmo quando a gente cria essas novas imagens, a gente informa para o cérebro que aquilo é uma possibilidade. Não é massa isso? Então é isso, meus queridos. Hoje, essa manhã, cheio de novas possibilidades, de novas histórias, de novas oportunidades de contar uma nova história. Com cores novas, a Luísa diz. Ai, que lindo, que legal. Sim, sim, escrevam com novas cores, com um desenho bem bonito. Ousem. Ousem fazer esse seu óculos bem lindo. O cérebro não entende a diferença entre o real e o imaginário. É bem isso mesmo, Paula. A gente pode criar mesmo, né? A partir dessas novas imagens, dessa nova história que a gente quer contar. Então, escrevam a sua nova história. Né? Agora que a gente já teve a oportunidade de respeitosamente se liberar, né, desse carro estreito, desse óculos que talvez seja muito escuro e eu não consigo enxergar direito. Né? Então hoje a gente vai encerrar por aqui. A Tamires entrou, eu vi agora que a Tamires entrou, tá acabando, Tamires. E eu pensei em você, porque eu escolhi aquela música que eu também, que eu já vi que você usa também, que eu também amo. Pensei em ti, Tamires. Vou deixar ela aqui tocando pra gente se despedir e, e ter um excelente dia. Cadê? Um excelente dia. Todos nós. Não sei se está tocando. Tá bom, queridos? Sinta qual é a nova história que você quer contar pra você. E sinta essa história já acontecendo. Não tem outra. Deixar o ser transparecer. Vou deixar salva sim, pode deixar. Tá bom? Beijo, muito obrigada pela companhia de vocês. Foi um desafio maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Obrigada, queridos. E que esse dia de hoje seja bem lindo. Hoje tem um solzinho aqui. Tomara que o sol também esteja aí dentro do seu coração. Tá bom? Beijo.
sim, vou deixar salva e quem quiser compartilhar se fizer sentido compartilhar com seus amigos, fica à vontade. Ok? Um beijo. Bom dia. Simplesmente sentir. Tchau, Mônica. E a mente trai a gente, puxar o tapete, a mente mente. Deixa eu ver como é que encerra o negócio aqui. Desliga a chavinha, é só ficar quietinha, embarca sozinha. E o que você precisa é simplesmente sentir, deixar vibrar. Aqui nesse tempo, nesse momento, não tem outro, não. Deixar o ser transparecer.